Graça e paz, amados, bem-vindo ao nosso encontro semanal. O título da lição de hoje é Pais curados e filhos sadios. O texto bíblico está em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 6 até o 9, que diz: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesse na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da sua vida, e que os seus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, na terra que manda leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As intimarás aos teus filhos e dela falarás assentado em casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Palavra do Senhor. Meu irmão, nós temos 3 objetivos hoje. O primeiro objetivo é compreender que o lar é o primeiro ambiente educativo na vida infantil. Um lar conturbado pode sim gerar sérios problemas na formação da criança. Segundo objetivo é entender que a saúde emocional e espiritual dos pais é fundamental para que a educação dos filhos ocorra de maneira satisfatória. E o terceiro objetivo é destacar as responsabilidades dos pais na formação educacional dos seus filhos. Meu amado, a família não é apenas um somatório de indivíduos que convivem debaixo do mesmo teto. Ela é um organismo vivo, dinâmico e sistemático, caracterizado por relacionamentos que deixam marcas na alma e no coração das pessoas. Quando essas relações, escute isso, elas são sadias, elas atuam para resolver problemas, relativos aos aspectos materiais, sociais, culturais, espirituais e também afetivos. Porém, quando se trata de vínculos tóxicos, meu irmão, ao invés de produzirem vida, essas famílias provocam morte, traumas, distúrbios e estigmas nos seus membros. Que diga Gênesis capítulo 28. Conta a história de um irmão, Jacó, que está fugindo de Esaú, porque Esaú quer matá-lo. Para você entender esse drama aí, você precisa ler o capítulo 27 e o 28 de Gênesis. Eu te aconselho a parar o vídeo e fazer essa leitura, porque no 27 você vai ver o que gerou no coração de Esaú esse desejo de matar o seu irmão. Uma família completamente perturbada. A mãe, Rebeca, obriga Jacó, escute isso, a mentir para o seu pai e para o seu irmão, a enganar o pai e ao irmão. E é justamente isso que gera no coração de Esaú esse desejo maligno contra o seu próprio irmão. Cara, o que eu quero dizer com isso, meu irmão, é que se os vínculos forem tóxicos, os filhos serão sim envenenados. E aí você vai ver a importância do lar na formação da criança, porque esse é o primeiro tópico da nossa lição. Todo indivíduo, meu irmão, ele é influenciado pelo ambiente familiar no qual ele foi criado, seja para o bem ou para o mal. Não importa os níveis social, econômico, intelectual ou espiritual de uma pessoa, ela carrega imagens, percepções e valores adquiridos durante a infância. Um grande legado, escute isso, pai, um grande legado
que os filhos podem receber dos pais é o exemplo. E aí você vai em Jó, capítulo 1, e você vai ver isso de maneira muito clara. Diz a palavra, capítulo 1, 4 e 5. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam, convidavam as suas irmãs para comerem e beberem com ele. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dia dos seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura, pecaram os meus filhos contra Deus no coração. Assim fazia Jó continuamente. Que detalhe maravilhoso! Você consegue perceber a diferença do lar de Isaac e Rebeca e do lar de Jó e seus filhos? Aqui no lar de Isaac e Rebeca, um filho quer matar o outro devido à relação dos pais, conturbada. E aqui nós vemos filhos que querem estar juntos, que almoçam juntos, que convivem juntos, e um pai, né, fazendo de maneira piedosa um trabalho duplo, né, verificando se tudo vai bem, orando pelos filhos, consagrando a sua vida pelos filhos, né, santificando os filhos na presença do Senhor. E aí, meu irmão, não podia ser assim, ter um outro resultado na família de Jó, a não ser esta unidade. Então veja você que uma criança que se desenvolve em um ambiente familiar conturbado ou com pais ausentes, pode sim escrever uma linda história de vida, mas para isso, meu irmão, precisará enfrentar inúmeras questões emocionais. Atualmente, o conceito de família disfuncional é muito utilizado para retratar as famílias que não cumprem as suas funções originais de proteção e promoção dos seus filhos. Ao invés de atuarem para sanar os problemas como Jó fazia, eles criam perturbações para eles mesmos, meu irmão. Em contrapartida, em uma família funcional, os conflitos da vida são enfrentados com equilíbrio, de maneira coletiva, pois todos querem o bem-estar um do outro. Então, ao decidir casar, né, formar uma família, o casal assume concomitantemente a futura tarefa de criar os seus filhos. Não é possível, meu irmão, omitir-se ou fugir a esse dever. A melhor coisa a se fazer é preparar-se para que os filhos sejam, de fato, como diz a palavra do Senhor, flechas na mão do valente, para que, através da vida dos seus filhos, o nome do Senhor, ele seja glorificado. Então, ainda dentro aí desse primeiro tópico, né, que fala sobre a relação, a importância do lar na formação da criança, nós temos a família como agência socializadora, cara. No contexto familiar, a criança adquire conceitos relativos aos hábitos, costumes, valores, padrões comportamentais e normas dos pais. Destaca-se que nesse ambiente as estruturas básicas da personalidade e da identidade de uma pessoa, elas são cristalizadas. Todos esses conjuntos de valores internalizados pela criança influenciará suas atitudes, ou seja, o modo como ela vai lidar com as situações da vida quando adulta. Existe um periódico, né, científico multidisciplinar e dizem que ele é o mais citado no mundo. E em 2015 ele publicou ali uma pesquisa dizendo o seguinte, ou seja, afirmando que o feto, ainda no ventre materno, a partir do 6º mês de gravidez, é capaz de reconhecer a voz e os batimentos cardíacos da mãe e ainda de reagir positivamente aos carinhos realizados na barriga dela. Ou seja, os primeiros sons da mãe fornece ao recém-nascido a aptidão auditiva necessária para moldar o cérebro para a audição e o desenvolvimento da linguagem. Por isso que os especialistas
eles recomendam aos pais que conversem com o bebê durante a gravidez e que lhe expressem afeto. Isso é saudável, de extrema importância para o desenvolvimento, né, da criança. Você percebe? Aquilo que eles dizem ter descoberto agora, nós já sabemos disso há muito tempo. Se você é um leitor da Bíblia, nada disso que eles dizem que é atual, porque a Bíblia já fala sobre isso. Quer ver? Lucas capítulo 1, versículo 39 ao 45, olha o que diz a palavra. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança que ainda estava no ventre de Isabel soltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. Cara, isso nada dessas pesquisas aí que eles dizem que é novidade. A Bíblia já fala sobre isso há muito tempo. Então, o que eu quero deixar aqui com esse texto é o seguinte: se a criança ela responde aos pais no ambiente intrauterino, meu irmão, o que dirá ao longo da sua criação em casa? Então, diante disso aí, o que é recomendado aos pais? Primeiro, assumam a responsabilidade pela criação dos seus filhos, meu irmão. A escola, a igreja, a babá pode apenas colaborar na educação da criança. Não devem, no entanto, exercer a função principal de educar, porque essa responsabilidade Deus confiou aos pais. Há pais que optam por suas vidas profissionais, optam por momentos de lazer e negligenciam a criação dos seus filhos. Meu irmão, acorda. Outra recomendação aos pais: invistam tempo em seus filhos. O tempo que se gasta, meu irmão, dentro de casa, com o celular, com a internet, meu irmão, é um tempo que você poderia estar brincando com o seu filho. É um tempo que você poderia estar lendo uma história para o seu filho, contando a sua história para o seu filho. É o tempo que você poderia estar orando, rezando com os seus filhos. É o tempo que você poderia estar lendo as escrituras para os seus filhos, contando as histórias bíblicas para os seus filhos. Meu irmão, é um tempo que você poderia estar proporcionando, né, um momento de muita alegria aos seus filhos. Cara, um tempo de qualidade, como diz Deuteronômio capítulo 6, 4 e 9. Educar dá trabalho? Dá. Educar exige dedicação? Exige, mas é fundamental para a formação do seu menino. Terceira recomendação: invistam recursos no crescimento dos seus filhos. Existem pais que preferem gastar o dinheiro com coisas banais, irmãos, ao invés de investir na educação dos filhos. Cara, os filhos são como terra fértil, meu irmão, onde os pais lançam as suas sementes para obter uma colheita abundante no futuro. A outra recomendação aos pais: não despreze este momento da vida. Não despreze. Cara, são muitos os pais, né, que dizem: como os meus filhos cresceram rapidamente e nós nem percebemos. Daria tudo, olha o que eles dizem, daria tudo para voltar no tempo e fazer as coisas de maneira correta. É imprescindível viver cada fase da vida com responsabilidade e sabedoria, meu irmão. Nenhuma etapa deve ser ignorada. E a outra recomendação aos pais, essa eu considero a mais importante: coloque
a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Moisés revelou ao povo o segredo para o sucesso: amar a Deus e guardar a palavra no coração. Moisés exortou os pais a intimarem, o texto que nós lemos de Deuteronômio 6, intimarem, ou seja, colocar a palavra no íntimo, inculcar, nos filhos o amor de Deus, Deuteronômio 4:7. Mesmo que um filho, irmãos, como diz o comentarista da revista, venha chorar por não querer frequentar a escola bíblica dominical, os pais devem levá-lo. É melhor que os pais vejam-no chorando agora do que terem que chorar por ele no futuro. Então, guarde essas recomendações, pratique elas no nome de Jesus. Aí dentro ainda desse primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre a importância do lar na formação da criança, nós temos a figura paterna e materna e o seu valor. Existem mulheres, infelizmente, nos dias atuais, nessa era pós-moderna, movidas pela filosofia feminista, que decidiram criar os seus filhos sem a participação do pai da criança. Há outras que, por motivos diversos, têm educado seus filhos sem o acompanhamento afetivo do pai. A despeito aí dessa multiplicidade de casos, as pesquisas elas apontam para a importância da figura paterna na formação da criança e no seu processo de individuação. A figura do pai, e aí, meu irmão, não necessariamente o pai biológico representa a autoridade. O pai é quem estabelece os limites e ajuda a criança a separar-se da ligação primária com a mãe. Um pai presente na criação colabora para que os filhos sejam mais afetuosos. Isso ajuda a criança, meu irmão, a descobrir novas perspectivas e a tornar mais autônoma e independente. Ao contrário, filhos rejeitados pelo pai tendem ao egoísmo, à agressividade. A figura do pai reafirma o simbolismo do universo masculino, tanto para o menino como para a menina. Essa questão, irmão, ela está diretamente relacionada com o processo de formação da identidade da criança. É o complexo do qual nenhuma criança escapa, complexo de Édipo. Ou seja, o pai precisa estar nesse triângulo, meu irmão, para que o ambiente ele seja mesmo verdadeiramente saudável. Ele precisa estar nessa relação. A figura masculina. Então, o relacionamento afetivo da mãe, meu irmão, também é essencial para a criança, para a formação saudável do psiquismo, da personalidade, dos valores da criança. Essa afetividade, ela começa desde a gestação. Uma criança amada e criada com limite desenvolve autoestima, autonomia. Por outro lado, a ausência dos laços maternos pode gerar inúmeros distúrbios e trauma nos filhos. Para o vídeo, abra sua Bíblia, Gênesis 21, do 1 ao 8, e faça essa leitura. Ainda dentro aí do primeiro tópico, a importância do lar na formação da criança. Meu irmão, nós precisamos entender que o lar é um lugar de refúgio, ou seja, o termo lar está relacionado ao local de morada e faz parte do mesmo campo semântico de casa. Cada lar precisa ser de fato um lar, isto é, um local de abrigo e de refúgio. Após, irmãos, um longo dia, um dia exaustivo de trabalho, após um dia de muito estudo, meu irmão, o ambiente familiar deve proporcionar duas coisas: renovação e refrigério. E nós, cristãos, não podemos aceitar a realidade diferente dessa, porque Deus projetou a família para ser bênção e não uma maldição. Guarde isso no seu coração. Aí nós temos o segundo ponto da nossa lição, que fala dos pais e a criação dos filhos.
E dentro desse tópico aí, a primeira coisa que nós temos que ver, né, é que é a educação e as suas implicações. Se você é um leitor das Escrituras, você vai ver que a Escritura exorta, né, aos pais sobre o valor do ensino. Foi o texto básico que nós lemos, e Provérbios 22, versículo 6 também fala sobre isso. Alguns judeus, para você ter uma ideia, interpretando literalmente a passagem de Deuteronômio, usavam nos umbrais das portas as mezuzot. Era uma caixa, né, tubular de madeira, vidro e metal de 3 a 4 polegadas, contendo ali as citações da lei. Também fixado nas testas ou nos braços, como foi o texto que nós lemos, né, tinham os filactérios. Eram 2 caixas de couro com trechos da Torá dentro dela. A fim de que isso? Aproveitarem todas as oportunidades para ensinar, para educar os meninos, cara. Irmão, veja bem, a palavra educar vem do latim educare, significa instruir, criar, levar uma pessoa para fora por intermédio da instrução. Educação é o ato que busca o desenvolvimento e o cultivo da capacidade natural por meio do ensino, do exemplo e da prática. A educação, ela pode ser formal, né, originada na escola, ou informal, advinda das experiências da vida. Cabe aos pais a tarefa de educar e ensinar os seus filhos, mesmo que eles não aprendam tudo o que for transmitido, meu irmão, mas o que eles aprenderem, pode ter certeza, é o que vai nortear por toda a sua vida. Ou seja, por toda a vida das crianças. É esse ensino que vai dar direção para os seus filhos. Então, tem que educar, sim. E aí, dentro desse ponto, nós temos o educador como modelo, né, irmãos? Poxa, você vai ver nos primórdios da história do povo de Israel, os pais exerciam a função de mestre para com seus filhos. O desejo era tão forte de transmitir a cultura e a fé, que desde cedo, meu irmão, os pais alfabetizavam as crianças, a ponto de aos 12 anos o filho já estar pronto para responder por sua vida religiosa diante de Deus. É o que diz Lucas, capítulo 2, versículo 39 ao 50, o texto que fala quando Maria e José levaram Jesus à festa em Jerusalém, e na volta eles descobriram que eles tinham perdido Jesus. Aí eles voltaram para Jerusalém e encontraram Jesus no meio dos rabi, no meio dos mestres, conversando, interrogando, discutindo sobre as coisas espirituais. Cara, com 12 anos o texto diz. Então, é importantíssimo que desde cedo os pais comecem a educar, a ensinar o filho. Aquilo que um pai, escute isso, ou uma mãe fazem, meu irmão, tem mais impacto sobre a vida dos filhos do que qualquer palavra que eles lhe digam. É fundamental, portanto, que as ações dos pais sempre estejam alinhadas com as suas palavras. Não pode o pai estar ensinando uma coisa para o seu filho e o filho vendo ele fazer outra completamente diferente. Lucas, por exemplo, destacou que Jesus ele ensinava, mas também ele fazia. Atos capítulo 1, versículo 1. Então, é apropriado que os pais, irmãos, se perguntem regularmente o que temos ensinado aos nossos filhos por meio das nossas atitudes. O que você tem ensinado aos seus filhos através das suas atitudes? A maneira pela qual o marido e a esposa se tratam, a importância que eles dão à igreja, a importância que eles dão ao pastor, a importância que eles dão à Bíblia, a importância que eles dão a uma vida devocional com Deus, serão observados pelos filhos. Não pode o pai, irmãos, estar falando mal do pastor perto dos seus filhos, está falando mal da liderança da igreja perto dos filhos, brigando pai e mãe na frente dos filhos, discutindo na frente dos filhos. Meu irmão, não pode.
Os filhos estão observando e tudo que você faz, eles aprendem com muita facilidade. Ainda dentro do segundo ponto aí, os pais e a criação dos filhos, nós temos o temor do Senhor. A maior lição que os pais podem dar aos filhos é o temor do Senhor, meu irmão, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É a garantia de uma vida vitoriosa, como diz Provérbios 1:7, Provérbios capítulo 3, Provérbios capítulo 9, Salmo 111, versículo 10. Temor não significa ter medo, mas honrar a Deus em tudo. O temor do Senhor, ele consiste em construir uma vida sobre uma rocha inabalável que é Cristo, nosso Senhor. Mateus 7, 24, 27. Aquele que diz que conhece a palavra, né? E a pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, as chuvas e os rios deram nela e ela não caiu. Aquele que diz que conhece, mas não pratica, olha isso, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre areia. Veio o vento, a chuva e os rios deram nela e ela não resistiu, ela caiu. Ou seja, os filhos, meu irmão, estão observando tudo. E o temor do Senhor, meu irmão, quando o pai e a mãe temem ao Senhor verdadeiramente, essa é uma lição que os filhos vão levar por toda a sua vida. Os filhos, outro detalhe, eles precisam ter as suas próprias experiências com Deus e desfrutar do bem mais precioso que é viver totalmente para Ele, adorando-o na beleza da sua santidade. E eu quero concluir a nossa lição, mas antes do que nós vimos, primeiro, a importância do lar na formação da criança, vimos que a questão dos pais, né, na educação dos seus filhos, e vamos terminar, irmão, dizendo o seguinte: a família, ela tem um papel importantíssimo na formação dos indivíduos e, consequentemente, na construção da sociedade. Um lar desestruturado provoca inúmeros problemas sociais e produz desarmonia na vida das pessoas. Esses são, na verdade, as brechas que Satanás ele aproveita, irmãos, para tentar ali, minar a estrutura familiar. Né? Uma família desestruturada, meu irmão, é um campo fértil para Satanás trabalhar. E aí vem o divórcio, e aí vem a infidelidade, aí vem os conflitos entre pais e filhos. Meu irmão, temos que estar na mais alta torre de vigília, porque o objetivo do inimigo, na verdade, é destruir a sociedade. Mas para isso, ele vai primeiro tentar destruir a família. Vigiar e orar para que Deus seja glorificado em cada pessoa. E que as palavras de Jó sejam o lema dos lares cristãos, né? Josué, melhor dizendo, né? Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te ajude, coloque em prática essas questões e com certeza o seu lar será um lar saudável, os seus filhos sadios. Que Deus te abençoe.